Fabiano, representando o Sistema Bússola, vai fazer uma breve navegação pelo sistema, mostrando para vocês ali o passo a passo, de onde incluir esses itens, como é que isso vai aparecer no sistema quando vocês estiverem submetendo o projeto de vocês. A gente vai contar também com a presença da Cláudia, que vai estar representando um parceiro nosso, um projeto parceiro, que é o projeto Escola, Música e Cidadania. E o objetivo da fala da Cláudia é trazer a sua experiência com a elaboração de projetos e aplicação da teoria da mudança. O Eduardo vai fechar com alguns pontos de atenção e, por fim, a gente vai responder ao máximo possível de dúvidas que forem enviadas aqui pelo chat ao longo da apresentação. Então, a gente pede que, ao incluir as perguntas no chat, vocês se identifiquem com o nome ou com a instituição. E, para incluir essas perguntas, para quem não tem familiaridade, na parte superior do Teams, a gente tem um ícone que é PIR, de perguntas e respostas, com um ponto de interrogação, e aí é clicando nesse item que vai aparecer uma caixa onde vocês vão poder incluir as suas perguntas, tá bem? Pode passar, por favor. Pessoal, aqui nesse primeiro slide, eu trouxe uma breve passagem assim, do que é a teoria da mudança, de qual é o seu histórico, para explicar um pouco o que é essa teoria da mudança e por que a Petrobras a utiliza como uma orientação na elaboração dos projetos. A teoria da mudança, ela é um instrumento para planejamento e para avaliação com foco na mudança socioambiental, que eu acredito que seja tanto o objetivo dessas iniciativas que estão aqui presentes, né, que são vocês hoje, e também é o objetivo da Petrobras no seu investimento socioambiental. Então, por meio dessa teoria, a gente consegue elaborar um mapa dinâmico do projeto, né? Essas representações podem ser feitas de diversas formas, como está mostrando aqui esse slide. E a gente depois vai trazer como essa teoria é representada, a nossa sugestão de elaboração da teoria e como é que isso vai se encaixar na elaboração dos projetos, né, com esse olhar mais de projetos do programa Petrobras Socioambiental, tá? Então, aqui falando um pouquinho sobre o surgimento dessa teoria, lá em 1995, não é uma coisa tão distante assim, existiu uma discussão nos Estados Unidos sobre novas abordagens para avaliar iniciativas comunitárias globais. E eles identificavam que uma dificuldade era que as iniciativas comunitárias eram muito complexas e não conseguiam deixar claro como é que esse processo de mudança ia se desenrolar nos projetos, né? Dava-se pouca atenção àquelas mudanças de curto e médio prazo que iam precisar acontecer para se alcançar aquele objetivo de longo prazo. Então, essa falta de clareza sobre esses mini passos que deveriam ser dados para alcançar esse resultado de longo prazo, acreditava-se que eles diminuíam a probabilidade de que tudo que era importante, que ia contribuir para que aquilo acontecesse, fossem abordados ali na elaboração dos projetos. O uso da teoria da mudança ele vem crescendo muito em organizações da sociedade civil, em agências governamentais, na ONU. Eu trouxe aí nesse slide do lado direito, até mesmo a Convenção sobre a Diversidade Biológica adotou a teoria da mudança para discutir o novo marco global da biodiversidade. Pode passar, por favor. Resumindo aqui, então, pode passar, Laíla, por favor, que tem 3 animações. A teoria da mudança, ela pode ser definida como uma tese que vai articular toda uma cadeia lógica de intervenções e que vai conectar os objetivos de longo prazo, os resultados, os caminhos para alcançar esses resultados e quais são as relações causais entre esses. E a gente vai falar um pouquinho disso depois. Pode passar, por favor. Pode abrir mais 3, Laíla, por favor. Obrigada. Imaginem vocês a teoria da mudança como se fosse um mapa detalhado, como aqueles que a gente viu anteriormente, que vai preencher esse espaço entre as atividades e os objetivos que a gente busca, né, que vão estar aí nas extremidades. Então, a gente vai começar identificando os nossos objetivos de longo prazo, que a gente deseja, e depois a gente retrocede para identificar todas as condições que vão ser necessárias
para que esses objetivos de longo prazo se concretizem. Essas condições são organizadas nos resultados, que vão ser a base para toda a elaboração dessa teoria, tá? E essa organização dos resultados vai trazer uma visão muito clara de como tudo se relaciona. Essa estrutura vai determinar quais atividades, quais as intervenções vão ser necessárias para alcançar os resultados, que, por sua vez, vão ser aquela pré-condição para atingir o nosso objetivo final. Tá? Aqui no nosso programa, a gente vai traduzir ele como o objetivo geral do projeto. A teoria da mudança, ela vai mostrar um caminho causal, né, o que está escrito ali, que é necessário para os objetivos serem alcançados. Ou seja, a gente vai explicitar quais são as conexões lógicas e causais, né, entre os diferentes elementos do projeto, como as atividades realizadas, que são as causas, vão estar relacionadas com os resultados desejados, que vão ser o efeito daquelas atividades, e como os resultados vão levar àquele objetivo final. Então, por exemplo, se a gente está implementando um projeto de educação ambiental em uma comunidade, essas relações causais podem incluir, eu pretendo contribuir para um ambiente mais sustentável. Para isso, eu vou realizar ações de educação ambiental sobre conservação da natureza. Por quê? A relação causal que eu estabeleço é que a compreensão aumentada sobre a conservação da natureza vai levar a práticas mais sustentáveis. Então, ao longo da elaboração, a gente vai fazendo essas conexões, é isso que propõe a teoria da mudança. Isso vai ajudar a gente a pensar no que pode, de fato, promover as mudanças de verdade. Por exemplo, num projeto que o objetivo seja reduzir os resíduos do oceano, a gente tem até uma oportunidade com foco nesse tema, né, que abrange esse tema. Não adianta apenas a gente organizar as limpezas de praias esporádicas, quem trabalha com isso sabe, né? A gente precisa identificar qual é o caminho causal que vai além disso, né? Isso vai poder envolver a implementação de programas educacionais para conscientizar as comunidades costeiras sobre o impacto dos resíduos, a promoção de práticas de reciclagem, de redução do uso de plástico, a pensar em fazer parcerias com empresas para desenvolver, para pensar em como a gente pode desenvolver embalagens que utilizem materiais diferentes. Então, ao seguir esse caminho, a gente vai estar não apenas retirando os resíduos, mas abordando a raiz do problema. Então, isso é um ponto que a gente vai falar depois também. Depois, a gente requer que a gente faça algumas... Não, pode voltar, tá? Obrigada. Essa teoria requer que a gente articule algumas suposições e a gente vai testar e medir ao longo do projeto. Por exemplo, se a gente acredita que sensibilizar uma comunidade vai levar a práticas sustentáveis, a gente pode medir essa mudança de comportamento ao longo do tempo e, ao fazer isso, a gente vai desenvolver uma compreensão mais profunda de como essa ação realmente tem um impacto positivo. E, por fim, a gente muda a forma de pensar as iniciativas do que é o que a gente está fazendo para o que a gente quer alcançar e a gente começa daí, do que a gente quer alcançar para depois chegar nas ações. Então, por exemplo, um projeto de educação que se concentra ali, sabe que ele quer e ele pretende fornecer material didático, fazer aulas e cumprir metas de frequência escolar. A proposta é que ele mude o foco. Ele muda o foco do que ele está fazendo, pensando só nas ações, refletindo e definindo o que ele deseja. Então, o projeto deseja formar indivíduos críticos, que contribuam ativamente ali nas suas comunidades, resgatando seus direitos, ampliando suas oportunidades. Então, ao invés de apenas oferecer aulas, a gente identifica que a gente vai precisar desenvolver habilidades críticas, como pensamento crítico, habilidade de resolução de problemas e criatividade. Então, com isso tudo, capacitar esses alunos pensando nesse sucesso no longo prazo. E essa mudança de foco não vai atender só às métricas tradicionais de educação, mas vai também criar um ambiente educacional que, de fato, vai capacitar esses alunos e vai preparar para os desafios do futuro. Então, resumindo esse slide, a teoria da mudança nos ensina que, a partir de um objetivo concreto, bem definido, isso vai ser muito importante, a gente pode traçar os caminhos necessários para alcançar o propósito desejado. Pode passar, por favor. A teoria da mudança, a gente trouxe esse slide para dizer que, quando a gente olha a teoria na sua completude, ela deve ser um processo participativo, né, onde os grupos e as partes interessadas dos projetos, eles conseguem trazer e identificar as condições que eles acreditam que têm que se desdobrar para que seus objetivos de longo prazo sejam alcançados.
No desenvolvimento das teorias da teoria da mudança, a gente levanta algumas suposições, como a gente falou, e a gente deve fazer isso junto com as partes interessadas, né, que vão explicar por que o processo de mudança, né, como é que eles acreditam que isso pode acontecer e utilizando isso como base para fazer as conexões, os resultados e as expectativas, inclusive das partes interessadas que vão estar envolvidas ali no projeto. Especialistas também vão fazer suas suposições, né, sobre como, por que essas intervenções vão levar aqueles resultados que a gente espera. Então, esse momento de arejar assim, essas suposições é uma parte muito valiosa da teoria da mudança que a gente sugere que vocês implementem na elaboração dos projetos, né? Ou que vocês tragam isso na proposta de vocês, né? Como isso foi feito. Pode passar, por favor. E rapidamente, como é que a teoria da mudança ela funciona? Primeiro, a gente vai fazer esse mapeamento identificando o objetivo de longo prazo. Então, os participantes, como a gente falou, desse projeto, dessa teoria da mudança, eles vão discutir, concordar, especificar qual é esse objetivo de longo prazo. A qualidade do resto da teoria vai depender diretamente de fazer isso direito, né? Identificar de forma muito clara qual é esse objetivo, junto às partes interessadas. Depois a gente mapeia e conecta as condições necessárias para atingir essa transformação que a gente deseja, socioambiental. O interessante aqui é que as partes interessadas ajudem também a identificar as causas raiz do problema que a gente espera resolver. Depois, então aqui a gente está falando dos resultados, né? Depois a gente vai definir as intervenções que de fato a iniciativa vai realizar para criar essa transformação desejada, ou seja, vai estabelecer as ações, aquilo concreto, com o objetivo de alcançar aqueles resultados. Então, esses resultados necessários vão ser alcançados por meio dessas ações, que é uma suposição que a gente vai fazer e que a gente vai acompanhar ao longo do projeto, né? De que fato elas estão contribuindo para isso. E, por último, desenvolver indicadores, que a gente vai passar por isso também aqui, para mensurar essa transformação. Essa fase, ela está centrada muito na forma de medir tanto a implementação quanto a eficácia da iniciativa, né? Então, ao coletar dados sobre cada resultado, vocês vão poder identificar o que está acontecendo e o que não está acontecendo e descobrir o porquê e fazer esses ajustes no desenvolvimento. Por fim, pode passar, por favor, Laíla. A gente traz aqui muito rapidamente o que a gente entende que são benefícios, né, da gente utilizar essa teoria. A gente ter uma hipótese clara e testável sobre como essa mudança vai acontecer, ter uma representação visual dessa mudança que você quer ver no ambiente, né? Isso facilita muito no processo de elaboração. Ter a base para avaliação do projeto, vocês vão estar na mão com um mapeamento que vai ajudar até o fim do projeto e na sua continuidade. Estabelecer um acordo com as partes interessadas sobre o que é o sucesso desse projeto e como é que vocês vão fazer para chegar lá. Ter uma poderosa ferramenta de comunicação. Muitos projetos que desenvolveram isso com a gente na carteira utilizaram isso para se comunicar com seus públicos de interesse. E você pode usar essa teoria depois, né, e ao longo do projeto, para verificar os marcos, se manter no curso do que você está planejando, documentar o que você aprendeu ao longo do projeto, manter essa implementação de forma transparente por meio dessa divulgação e comunicação, como a gente falou, e isso é a base também para relatar para financiadores, formuladores de políticas públicas, que muitos de projetos atuam, muitos de vocês atuam. Pode passar, por favor, eu já acabei. Aqui a gente só traz quem quiser dar um print, depois também essas filmagens vão ficar disponíveis, mas alguns outros documentos que a gente acha interessante para quem quiser entrar e se aprofundar um pouquinho mais no tema. Bom, eu volto depois, pessoal, mas por enquanto já agradeço e passo a palavra para o meu colega Eduardo. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde agora com som. Meu nome é Eduardo, agradeço a Amanda aí pela explicação, é uma aula, né, da onde vem a teoria da mudança, benefícios dessa teoria, como a gente pode construir as nossas propostas, né, a partir dela. Eu vou agora seguir nesse processo, trazendo um pouco mais de concretude, né, trazendo um pouco mais de praticidade dentro do desenho do projeto que a Petrobras pretende receber de vocês, da proposta que a gente pretende receber, do formulário de inscrição que tem no sistema dessa seleção pública. Antes de começar, efetivamente, eu queria fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos claros,
estou usando uma camiseta cinza, uma camiseta polo cinza, e também dizer que eu trabalho na responsabilidade social da Petrobras, trabalho junto com a Amanda com investimentos socioambientais, acompanhando projetos, analisando propostas de projetos. Então, é um prazer para mim estar aqui hoje ajudando vocês na construção dessa proposta, que para a gente é muito importante. Aqui a gente vê, nessa linha em verde, né, a gente vê que a gente sai, né, a seta sai de objetivo geral, passando por resultados, produtos, ações, chegando em insumos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente sai do mais amplo, né, do macro, da onde a gente quer chegar, e vai indo para o micro, vai chegando no que efetivamente a nossa proposta tem que desenvolver, o que a gente quer desenvolver para conseguir chegar nessa transformação esperada. A gente vai ter alguns slides mais para frente que a gente vai detalhar cada um desses itens. Nesse primeiro momento, eu queria trazer uma visão geral e dizer um pouco como que esses itens interagem entre si. Então, Laíla, pode apertar mais uma vez, passar mais uma... Isso, obrigado. A gente tem um objetivo geral, né? Ele é o único para o projeto, a gente vai ver depois no sistema onde que ele está inserido, como que a gente inclui ele. Depois a gente tem os resultados. Esses resultados eles vão estar dialogando com esse objetivo geral, ou seja, o objetivo é alcançado caso esses resultados sejam alcançados. Eles são um detalhamento, um andar para frente no micro do que a gente colocou como meta, como grande missão do projeto. Seguindo nesse sentido, a gente vai ter o detalhamento de cada um desses resultados. Então, um resultado, pode passar, Laíla, a gente vai seguir para alguns produtos e algumas ações. Isso significa que a gente vai ter que desenvolver algumas ações para conseguir chegar nesse resultado. Então, se a gente pegar esse resultado 1, por exemplo, a gente tem aí 3 ações que foram estipuladas dentro do plano desse suposto projeto, que vão chegar em alguns produtos, e isso tudo vai alcançar o resultado 1. A gente vai falar de cada um desses aspectos com calma, mas o importante é que vocês entenderem essa cadência, né? Aqui o exemplo, a gente está trabalhando com 4 resultados, o projeto pode ter 2 resultados, pode ter 3, 4, 5, 6, enfim. O número de resultados do projeto vai ter um pouco a complexidade de cada uma das iniciativas que vocês estarão desenvolvendo. Não tem muito certo e errado aqui. O importante é refletir a partir de onde a gente quer chegar e a partir de quais são as ferramentas que a gente tem para chegar ali. Chama atenção aqui também que a gente está falando de ações e produtos. Normalmente, necessariamente uma ação tem um produto, tá? Mas algumas ações a gente pode ter mais de um produto. Isso também a gente vai falar mais para frente, mas é só para ficar claro que quando a gente vê a ação 1.3, a gente tem o produto 1.3.1 e o produto 1.3.2. Isso significa que a realização dessa ação vai gerar 2 produtos dentro do escopo desse projeto. Isso a gente vai dar uma detalhada depois. E mais uma vez, Laíla, a gente entra para os insumos. A gente tem os indicadores ainda. Cada um dos resultados trabalha com ao menos um indicador. A gente também vai detalhar um pouco mais, mas aqui é para ficar claro que a gente está falando de indicadores de resultado sempre. A gente não está falando de indicadores de processo, a gente está falando de indicadores que efetivamente vão avaliar se o resultado foi alcançado, se o que a gente gostaria foi alcançado. E a gente tem, para finalizar, os insumos. Os insumos são as questões, enfim, os aspectos, os recursos que são necessários para a gente realizar aquelas ações que estão previstas. A gente está falando de equipe necessária, de orçamento necessário, de conhecimento para isso, e o processo assim segue. Agora, detalhando cada um desses itens, a gente vai primeiro para o objetivo geral. Como a Amandinha trouxe, o objetivo geral é onde a gente quer chegar, né? Qual é a grande missão da instituição, a grande missão desse projeto especificamente que está sendo pensado pela instituição. Ele vai ter muito a ver com o contexto local, ele vai ter a ver com a realidade socioambiental que a instituição está inserida ou que ela quer fazer a sua intervenção, e ele vai ser uma visão de longo prazo, ele não vai ser exatamente o que a gente pretende alcançar no âmbito desses nesse caso aqui, no âmbito desses 3 anos de projeto, né? A gente sabe que a temporalidade é uma questão, a gente sabe que os desafios que são colocados nos nossos contextos são muito grandes, complexos, então a gente tem, nesse objetivo geral, o nosso horizonte, para onde a gente quer chegar
e isso vai guiar os nossos resultados e, consequentemente, as nossas ações. O objetivo ser sucinto, objetivo de fácil compreensão, ou seja, é algo que um público leigo tem que conseguir entender aonde a gente está querendo chegar, é algo que a gente consiga dizer em poucas palavras o que move essa proposta. E é isso, ele tem que estar diretamente relacionado às linhas de atuação principal daquela proposta, né? A gente tem 4 linhas de atuação no nosso programa: a linha de desenvolvimento econômico sustentável, a linha de educação, oceano e floresta. Então, ele tem que estar vinculado a alguma dessas linhas. Ele pode estar vinculado a mais de uma linha, mas necessariamente ele tem que estar vinculado a ao menos uma dessas linhas. Podemos seguir, Laila. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de objetivos gerais. A gente vai mostrar alguns exemplos ao longo dessa apresentação. Fique claro que são exemplos, enfim, cada projeto é cada proposta é uma. A ideia aqui é dar um pouco o norte da onde a gente está falando de detalhamento de cada um desses itens, mas não que vocês se inspirem necessariamente no que está sendo colocado aqui, porque, enfim, as complexidades são muito grandes, a diversidade das oportunidades que a gente está oferecendo é muito variada. Então, cada instituição vai ter o seu contexto e vai ter a sua forma de interagir. Mas aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, quebrar o ciclo de pobreza através do fortalecimento da educação básica, ou seja, a gente está falando de algo geral, a gente não está falando necessariamente de um detalhamento de como se fazer isso ou do que é necessário alcançar para se chegar nisso. Aqui a gente está falando do horizonte. Contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável e para a melhoria das condições de vida dos agricultores e familiares atendidos pelo projeto. Mais uma vez, aqui a gente está falando de desenvolvimento econômico para um dado contexto e, obviamente, isso vai trazer, o desenvolvimento econômico vai exigir outras formas de desenvolvimento, outros resultados que vão para além disso e que daí vão estar detalhados nos resultados do projeto. Gerar empoderamento feminino e reinserção social através do resgate de direitos e da ampliação de oportunidades profissionais e autonomia financeira. A gente coloca aqui questões que são importantes também, muitas vezes, para alguns projetos, que vão dialogar com também nossos temas transversais, né? A gente tem 3 temas transversais no programa, um deles é a questão de direitos humanos, um deles a primeira infância e o terceiro é a inovação. Então, para muitos projetos, essas questões vão estar aparecendo também no objetivo geral. Depois, a gente tem conservar as baleias de jubarte, buscando soluções para minimizar conflitos entre as atividades econômicas no mar brasileiro e a proteção dos ambientes marinhos, gerando benefício às comunidades costeiras. Aqui a gente vê que a gente tem já um pouco mais de detalhamento, mas ainda dizendo o que a gente busca, né? Não exatamente o como a gente vai fazer, o que a gente espera que esse projeto transforme, qual é a transformação socioambiental que a gente deseja. E um último, de contribuir para a consolidação de áreas protegidas da Amazônia e de seu entorno, como indutores do desenvolvimento sustentável a partir da valorização da floresta em pé, promovendo o incremento de estoques de carbono e a redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, mais um exemplo aí de um projeto. A gente começa aqui com alguns projetos com caráter um pouco mais social e os últimos exemplos com caráter um pouco mais ambiental. Podemos seguir. Aqui é a tela do sistema, tá? Do sistema bússola, é o sistema onde vocês vão estar inserindo as informações. Acho que vocês já devem estar familiarizados, né? Já devem estar nesse processo. Já é a nossa terceira live aqui. E o Fabiano vai ser o nosso próximo palestrante aqui. Ele vai trazer um pouco mais do sistema, mas a ideia em cada uma desses detalhamentos trazer também uma visão. Então, a parte do objetivo geral, ela fica na aba de resumo do projeto. O resumo traz muitas outras informações, dentre elas o objetivo geral, onde vocês vão estar incluindo esses dados. Pode seguir, Laila. Então, como eu havia dito antes, né, o objetivo geral ele resulta em alguns resultados, né? Esses resultados são as transformações mais micro, mais próximas que a gente espera que aconteçam para que a gente alcance aquele grande objetivo geral. Eles devem ser concretos e mensuráveis. O que a gente quer dizer com isso? Devem ser questões que a gente efetivamente consegue atuar e que a gente tem a pretensão de atuar e que a gente tem a pretensão de avaliar se foi efetivamente atingido. Então, a questão do indicador para a gente é muito relevante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas um indicador bom, ele só vai funcionar se a gente tiver um resultado bem elaborado. Se vocês tiverem com dificuldade para elaborar um indicador de resultado
efetivo, provavelmente tem algum problema no resultado de vocês, então ficar um pouco atento a isso. O alcance dos resultados deve contribuir para o atingimento do objetivo geral, né, como foi falado, eles refletem aquilo que foi pensado anteriormente. Os resultados devem poder ser alcançados a partir das ações propostas, então a gente vai ver em seguida aqui o desenvolvimento das ações, então ele faz essa ponte entre esse grande objetivo geral e as ações que serão executadas. E eles vão ter coerência com a linha de atuação e os temas transversais, se o projeto de vocês atuarem dentro de algum daqueles 3 temas transversais que foram citados. Pode seguir, Laila. Então, aqui alguns exemplos de objetivos. A gente vê aqui que a gente está indo para um lugar um pouco mais concreto, um pouco mais específico do que o que a gente tinha antes, quando a gente estava falando dos exemplos do objetivo geral. A gente está falando aqui de melhora de desempenho escolar de estudantes do ensino médio, dentro de um projeto que se propõe a trabalhar com qualidade de vida ou com desenvolvimento. Aqui é um olhar específico para o desempenho escolar, ou seja, é um recorte dentro de algo mais amplo da transformação esperada. Outros exemplos, a gente tem aqui mulheres da comunidade inseridas no mercado de trabalho, contribuindo para a redução da desigualdade de gênero, turismo de base comunitária fortalecido, rede socioassistencial com ampliação do seu desenvolvimento técnico, capacidade de gestão profissionalizada de cooperativas e associações aumentada, região amazônica conservada, região da Amazônia conservada, população de jubartes do Atlântico Sul Ocidental mantida e conservada, e agricultura familiar fortalecida. Aqui a gente, como eu falei antes, a gente está saindo então do macro e chegando nesse micro, que depois as ações vão representar isso. Pode seguir sim, Laila. No sistema, a gente tinha naquela primeira parte, resumo, né, o local onde a gente inseria o objetivo geral. Aqui a gente vai estar numa outra aba, na aba ações. Na aba ações a gente vai ter desde o resultado, a ação, o indicador e o produto e os meios de verificação. A gente vai ver isso aos poucos. Mas aqui é só a questão do resultado, né? Então, você vai ter um botãozinho que você clica, inclui o novo resultado, e daí ele permite que você preenche o título desse resultado e qual ODS que esse resultado atua. Pode seguir, Leila. Depois, seguindo para as ações, efetivamente, né? Então, é o que vai ser realizado, né? É a atividade que a instituição vai desenvolver ao longo desses 3 anos de projeto para alcançar aqueles resultados, para alcançar aquele objetivo geral. Essas atividades, elas também têm que ser mensuráveis. A gente vai ver depois que essas atividades, como eu falei, elas se refletem em produtos, que são questões mais concretas que os resultados, e esses produtos, eles têm que ser mensuráveis, as ações têm que ser mensuráveis. A gente está falando de conseguir efetivamente acompanhar e dizer se o que a gente tinha planejado de executar está sendo executado. Elas têm que ser específicas, ou seja, tem que trazer um detalhamento já bem maior do que o resultado que a gente está falando, já vai ter que ter um detalhamento de como essas ações são desenvolvidas, desde metodologia, recursos necessários, frequência com que ela acontece, tudo isso vai ter que ser colocado na proposta. E isso tudo é avaliado para a gente quando a gente está dando essas dicas aqui, é que quanto mais bem elaborada a proposta, mais fácil para a gente entender e mais fácil é a decisão e mais justa a decisão da seleção do projeto. A temporalidade, né? Então, essas ações, elas têm um prazo definido. Quando o Fabiano for navegar pelo sistema, ele vai mostrar que a gente tem algumas caixinhas ali que definem quando que essas ações são realizadas aí ao longo dos 3 anos do projeto. E ela tem que estar vinculada aí às questões que foram caracterizadas da realidade, ou seja, tem que estar respondendo ao resultado e, consequentemente, respondendo ao objetivo que está vinculado à caracterização socioambiental. Podemos seguir. Aqui alguns exemplos, né? Então, a gente está falando já de ações, efetivamente, que o projeto vai estar realizando, atividades que ele vai estar realizando. Um curso de formação de preço para agricultores, ou seja, aqui a gente já tem o público também discriminado de forma mais clara, aqui a gente já tem o que vai ser desenvolvido de forma mais clara, e depois a gente vai ter um detalhamento desse título, tá? Aqui é só o título de cada uma dessas ações. Atividade robótica educacional para crianças e adolescentes do ensino médio, reforço escolar para crianças do ensino médio, do ensino fundamental,
capacitação de grupos produtivos locais, campanha de telemetria para obtenção dos padrões de movimento e uso de habitats e de espécies, limpeza de áreas de manguezal e treinamento de pescadores para manipulação e salvamento de tartarugas marinhas. Aqui é importante trazer um pouco o que a Amandinha trouxe, de que a gente tem um conjunto de ações que vão chegar naquele objetivo, né? Então, ela falou exatamente isso. Não adianta fazer um clean-up day, uma limpeza de praia e achar que isso vai estar resolvendo a questão. Então, conforme a gente vai detalhando, né, saindo do objetivo geral e entrando no resultado e nas ações, isso vai ficando mais claro, esse conjunto de ações e como um conjunto de ações efetivamente pode realizar aquela transformação esperada. Antes de entrar na tela, como é uma tela única, eu vou seguir para os próximos itens que estão dentro da ação. A gente tem um campo que vai trabalhar com meio de verificação. O meio de verificação é como aquela ação vai ser evidenciada durante a execução do projeto. O que isso significa? Que ao longo dos 2 anos de execução do projeto, a Petrobras vai estar acompanhando junto com vocês essa execução, vai estar cobrando efetivamente para que ela aconteça, discutindo caminhos melhores para possíveis mudanças, caso elas sejam necessárias, e a gente vai estar verificando cada uma dessas ações de uma forma mais aprofundada. Então, a gente tem que listar, já no momento da submissão, quais são essas formas que vocês vão utilizar para que a gente consiga acompanhar essas ações. Aqui alguns exemplos bem clássicos de meios de verificação que a gente vê nas propostas. A gente tem muita lista de presença, muito relatório de frequência de turma, ata de reunião, fotos, relatórios técnicos, entre outros. Ou seja, são evidências concretas que vão demonstrar que aquela ação foi executada. Isso não quer dizer que aquele resultado foi alcançado, tá? Então, quando a gente está falando de ação, a gente está falando do esforço de uma realização de uma determinada atividade. Quando a gente falar de indicador de resultado mais para frente, aí sim a gente vai estar falando de avaliação de um resultado. Um outro ponto que a gente tem é o público, né? Então, o público para qual aquela ação se destina, né? Então, cada ação tem que ter um público específico pensado. Alguns momentos o público vai ser um pouco mais amplo, alguns vai ser um pouco mais restrito, mas é importante que seja descrito, né? Então, alguns exemplos aqui: pescadores, empreendedores populares, estudantes de educação básica, jovens e adultos, crianças na primeira infância, profissionais de assistência social e ou educação, entre outros públicos. Aqui é importante também trazer que às vezes a gente trabalha numa mesma faixa etária, no mesmo grupo, com ações diferentes, com públicos diferentes. Um exemplo, né? A gente pode ter ações de educação ambiental de um dado projeto que ocorrem continuamente com crianças no contraturno escolar de uma escola pública. E, ao mesmo tempo, o projeto pode ter ações de educação ambiental com um caráter mais pontual, de sensibilização, com algumas crianças que fazem visita a algum espaço específico do projeto, alguma exposição do projeto. Ou seja, a gente está falando de lugares diferentes, de ações diferentes, mas com o mesmo objetivo de conscientização, ou com o mesmo resultado, melhor dizendo, de conscientização a respeito da temática ambiental. Então, daria para a gente pensar em 2 ações com 2 públicos diferentes dentro de um mesmo resultado, de um projeto que pode ser muito mais amplo do que isso, que vai ter um dos seus pilares, educação ambiental, a conscientização sobre o meio ambiente, mas que vai trabalhar também com geração de renda, vai trabalhar com outras ações voltadas com outros públicos. Pode passar. Os produtos, assim como os meios de verificação e os públicos, eles também são vinculados às ações. O produto aparecia ali naquela nossa linha, né, mestra, que saía do objetivo geral para os resultados, ações, produtos e insumos. Eles são uma decorrência direta da realização de uma dada ação. É algo super concreto, é algo que a gente efetivamente vai entregar ao final da realização de uma ação. Diferente do resultado, que é um pouco mais amplo, um pouco menos concreto do que o produto, a gente efetivamente espera que vocês alcancem, e ele é fácil de ser verificado se foi ou não alcançado. Pode seguir, Laila. A gente tem alguns exemplos de produtos, e aqui chama atenção, quando a gente pensa em produto, os quantitativos. A gente está sempre falando de produtos que sejam quantificáveis. A gente vai estar trazendo números, porque com esses números a gente consegue efetivamente avaliar
se aquela questão foi ou não alcançada e o que se pretendia dentro da proposta. Então, 7 turmas qualificadas em estética e beleza afro, com 28 horas por turma. Então, a gente fala o número de turmas e a gente fala o número de horas por turma. Isso consegue dar uma dimensão para quem está avaliando a proposta do quão grande é aquela ambição e do quão complexo vai ser aquela formação, tá? Isso é muito importante para a gente. A gente já recebeu muita proposta que não traz esses números, isso dificulta muito o entendimento da proposta de vocês. 14 turmas de crianças e adolescentes no contraturno escolar participando de oficinas de Libra ao longo do projeto, com 1 hora por semana por turma. Então, a gente vê que algumas atividades, elas são pontuais, né? O exemplo da formação anterior, a gente falava de uma formação, 7 formações, 7 turmas, mas que aconteciam num prazo mais curto, com 28 horas, e algumas formações vão ser ao longo da vigência do projeto. Então, daí a gente vai trabalhar com quantidade de horas por turma. Se elas seguirem o calendário escolar, fica claro aí qual é a frequência que ela acontece, e a gente consegue avaliar o que se pretende a partir disso, e se aquele resultado vai ser atingido a partir dessa proposta. 18 ações de conscientização e informação sobre a temática de direitos humanos. Então, a gente vê eventos também acontecendo dentro desses produtos. Então, a gente percebe aqui também que tem uma proximidade muito grande entre a ação e o produto. É natural, tá? Alguns verbos se repetem, algumas questões se repetem, mas é uma forma de se pensar o projeto que facilita entendê-lo. 18 saídas de marcação, um projeto de lei. Então, muitos projetos vão trabalhar com uma perspectiva de criação de uma proposta de lei, de um projeto de lei para fazer a transformação. Esse projeto ser aprovado ou o resultado dessa aprovação é algo que foge um pouco do controle, mas a gente vai estar sempre dentro dos produtos o que a gente tem controle, o que a gente consegue efetivamente entregar. 18 saídas, marcação, recaptura acústica, tartarugas marinhas, 2 campanhas de limpeza de áreas de manguezal, 2 treinamentos para salvamento de megafauna marinha e pescadores. Então, a gente vê aqui, como eu tinha dito, que tem uma repetição em alguma medida, né? A gente tinha falado aí, quando falou das ações, a questão da ações de limpeza de áreas de manguezal, aqui ele reflete em 2 produtos, são 2 campanhas para limpeza. Tá tudo certo, tá? Tem uma certa repetição entre esses 2 itens, faz sentido, mostra a coerência da proposta de vocês. Pode seguir. Então, aqui voltando, né, naquela mesma tela que a gente viu antes, que traz a aba das ações, que traz cada um desses itens que a gente falou, né, o resultado, as ações e os indicadores, a gente tem também um detalhamento. Quando a gente se propõe, clica em nova ação, a gente tem o título da ação, a descrição da ação, onde a gente vai colocar toda a metodologia, todo o que será desenvolvido efetivamente, quais são os recursos necessários, quem da equipe vai trabalhar dentro daquela ação, o que se espera que essa ação desenvolva, e isso vai estar na descrição. Depois, o meio de verificação, que foi o que a gente trouxe, né, como evidenciar que aquela ação foi realizada, o público, para que aquela ação se propõe a atuar, e o produto, né? Então, como eu havia dito, ao menos um produto por ação, e a gente pode adicionar outros produtos por ação, caso faça sentido algumas ações, isso vai fazer sentido. Pode passar. Aqui a gente entra nos indicadores, efetivamente. Então, a gente está falando de indicadores de resultado, mais uma vez. Quando a gente pensa em processo, quando a gente pensa em esforço do projeto de vocês, isso vai estar refletido nas ações e vai estar refletido nos produtos. Quando a gente fala de indicadores, é sempre indicadores de resultado. A gente está falando se a transformação foi ou não alcançada, se aqueles resultados foram ou não alcançados. Não é trivial se medir resultado de um projeto, mas, ao mesmo tempo, é possível e é muito importante, porque é isso que vai guiar a gente para saber se a gente está fazendo a transformação que a gente gostaria, se a gente está agindo corretamente ou se a gente tem que fazer alguma alteração no curso do projeto. Então, a gente pede pelo menos um indicador de resultado para cada resultado. Então, o projeto tem 4 resultados, tem 2 resultados, a gente precisa de 4 indicadores ou de 2 indicadores
para poder medir. Vocês podem propor mais indicadores, cada indicador tem um processo de acompanhamento, tem um esforço por parte de vocês, então também é importante refletir a partir disso no momento de propô-los, mas é importante para a gente que eles sejam efetivos e que eles efetivamente meçam o que a gente tá desejando alcançar. Se o projeto de vocês atuar com algum dos temas transversais do programa, relembrando os temas, a gente tem primeira infância, direitos humanos e inovação. Se o projeto de vocês atuar com algum desses temas, é importante que vocês tragam um indicador também de resultado, olhando para isso. E daí ele vai estar vinculado ao resultado que tenha mais a ver com esse tema transversal, tá? Pode seguir, por favor. Aqui, então, no mesmo local onde a gente coloca os resultados, as ações, os produtos, os meios de verificação, a gente tem também um botãozinho para a gente incluir mais um indicador, e a gente tem um local para incluir a meta também. A gente não necessariamente exige meta de vocês, tá? Vocês podem ou não preencher esse campo, não é obrigatório. O que a gente pretende com o indicador é efetivamente que a gente tenha essa prática de avaliar, essa prática de verificar se a gente está chegando onde a gente gostaria, muito mais do que atingir ou não uma dada meta. Mas é importante que vocês tragam indicadores que olhem para esses resultados. Pode seguir, Laila. Então, vou trazer alguns exemplos, e no caso, mais do que exemplos, né? Aqui é uma lista de indicadores que a gente tem, eles constam no nosso documento de orientação para elaboração do formulário de inscrição. Nesse documento a gente tem esses indicadores obrigatórios, que o seu projeto, a depender da linha de atuação dele, ele tem que efetivamente atender a algum desses indicadores, ao menos um desses indicadores. Então, para os projetos da linha de educação, a gente tem aqui 5 indicadores que vocês devem escolher ao menos um deles. Como eu disse, vocês precisam ter pelo menos um indicador por resultado, ou seja, vocês vão estar atendendo um deles e vão estar propondo outros indicadores para além deles, podem atender mais de um desses indicadores também. Esses indicadores tentam também dar conta de uma complexidade de projetos que dentro de uma linha não é pequena, então é natural também que o projeto de vocês não dialogue com todos esses indicadores, tá? Aqui quando a gente fala de educação, a gente vai desde contraturno escolar até qualificação profissional, então um projeto não vai necessariamente atuar com todos eles. Então, vocês devem achar aonde vocês se encaixam e, a partir disso, selecionar o indicador obrigatório da linha de vocês. A metodologia de como efetivamente medir isso é de cada uma de vocês, tá? A gente não traz aqui qual o caminho para se medir, porque há toda uma gama de opções, uma gama de teorias diversas para se analisar a eficácia dessas ações, analisar se esse resultado foi alcançado. Então, cabe vocês, a gente tem um campo de metodologia dentro do sistema, cabe vocês, na metodologia, na parte de avaliações, indicar como que vocês vão efetivamente medir isso que está sendo proposto. Então, para a gente vai analisar se o indicador proposto tem coerência e se vocês estão se propondo a medir eles de uma forma que é efetiva, ou seja, vocês têm efetivamente conhecimento sobre como realizá-lo. A gente vai estar avaliando isso. Instituições que efetivamente não tenham até hoje trabalhado com indicadores de resultado, a gente sugere que vocês façam parcerias, conversem com outras instituições. Sim, esse edital é um edital grande, de valores altos, a gente sugere, faz todo sentido que essas instituições tenham parcerias e elaborem projetos em conjunto, e com isso facilitem esses gaps que uma instituição possa vir a ter, de não dominar uma dada etapa, e a avaliação de resultados pode ser essa etapa. Então, pesquisem, procurem outras instituições, construam pontes e tragam indicadores interessantes para a gente, tragam projetos interessantes, obviamente com indicadores interessantes. Então, aqui o que a gente tem para educação? A gente tem número de participantes com melhoria de aprendizado. Então, avaliar como essa melhoria se dá, isso varia muito. Projetos de educação vai ter uma prática, projetos de reforço escolar vai ter outra, projetos com arte e educação vão ter outras práticas, mas o importante é a gente avaliar se houve ou não esse desempenho. Projetos de qualificação profissional vão ter outras formas de medir, mas o importante é a gente medir. Não basta a gente ter o número de participantes, a gente tem que avaliar se esses participantes estão chegando onde a gente quer.
E aqui a gente não está falando de satisfação também, tá? Vocês podem ter indicadores de satisfação para verificar se os participantes estão gostando do curso, mas é para além disso, assim, é avaliar se efetivamente eles estão adquirindo conhecimento, se eles estão adquirindo habilidades, desenvolvendo habilidades. Número de participantes com desenvolvimento socioemocional, então é muito parecido aqui, mas aqui a gente está falando de uma forma mais ampla, né? Com um olhar mais forte para questões mais de desenvolvimento integral, olhar muito para criança e adolescente. Número de participantes com redução de evasão escolar, então é um olhar específico para projetos que trabalham também com fortalecimento de políticas públicas de educação. Não é para todos os projetos, mas parte da carteira pode estar olhando para isso. Número de profissionais de educação da assistência social com desenvolvimento de novas práticas, mais uma vez, projetos que trabalhem com a qualificação do sistema público, faz todo sentido a gente pensar efetivamente nas transformações que estão acontecendo. E número de participantes empregados. Aqui a gente olha muito para projetos de qualificação profissional. Então, quantos empregos foram gerados? A gente sabe que quando a gente fala de indicadores de resultado ou de resultado, isso foge um pouco do controle da instituição. Tem fontes externas que influenciam esses indicadores, por isso mesmo a gente não exige metas, mas a gente exige sim que a gente acompanhe e verifique se isso está sendo alcançado. Pode seguir, Laila. E aqui, meu último slide, para depois devolver aqui para a Amandinha, que eu já estou falando muito, indicadores da linha de desenvolvimento econômico sustentável. Então, a gente tem aqui alguns indicadores, mais uma vez, vocês vão ter que escolher um deles, se vocês estiverem dentro dessa linha de atuação, e para demonstrar se a gente conseguiu chegar onde a gente gostaria. Então, o número de famílias com aumento de renda, e como avaliar esse aumento de renda é uma prática de vocês, é uma metodologia própria de vocês vão estar explicando isso para a gente na proposta. E mais uma coisa que eu esqueci de falar de indicadores, a gente tem sempre que ter um olhar para o quadro inicial. Então, a gente tem que sempre ter um olhar para o momento inicial, para a linha de base. Então, ele perpassa um diagnóstico, ele perpassa um questionário, enfim, uma avaliação de início de projeto ou de início de ação com um determinado público, para que sim a gente consiga, ao longo do projeto, ao longo do seu desenvolvimento, ir avaliando se esse número alterou ou não alterou. Valor monetário gerado pelo projeto e melhoria de renda. Então, aqui a gente está falando de receita mesmo. Então, é um desafio ser medido, mas existem metodologias para isso. E um projeto que se propõe o desenvolvimento econômico, ele tem que trabalhar com esse olhar. Número de novos negócios criados, então, para projetos que fazem incubação de empreendimentos econômicos populares, esse indicador faz muito sentido. Número de participantes empregados, então, aqui repete um pouco o indicador anterior, né, o indicador da linha anterior, porque a educação aparece também em qualificação profissional, são linhas muito próximas nesse lugar de geração de renda. Então, a gente ter esse número de pessoas empregadas, que é para além da pessoa participar de uma formação, a pessoa participar de um curso. Efetivamente, ela conseguiu um emprego. E um último aqui, que é o número de novos produtos desenvolvidos. Então, para instituições que efetivamente trabalhem com uma cooperativa já estabelecida, que tenha já um histórico de atuação numa dada temática, muitas vezes a gente vai estar avaliando o desenvolvimento dessa instituição, dessa cooperativa, a partir do desenvolvimento de seus produtos, do maior beneficiamento de um dado produto, do avanço na cadeia produtiva. Então, tem essa opção também de indicador. Agora eu passo para a Amanda para falar um pouco aí dos indicadores ambientais. Acho que não entrou a Amanda ainda não, né? Ainda está comigo. Stênio, você pode passar para a Amanda? Obrigada. Obrigada, Edu. Obrigada, Stênio. Bom, pessoal, eu vou falar 2 slides aqui e depois a gente vai passar para uma parte prática também do sistema, mas complementando o que o Edu falou, agora a gente vai ter esse olhar específico aqui para as linhas de atuação ambientais, e a gente destacou algumas questões. Quando a gente fala da linha de atuação oceano,
todas as oportunidades que vão estar inseridas aí, elas devem ter uma contribuição para a conservação de espécies e ecossistemas costeiros e marinhos, né? Ou para um oceano mais saudável e resiliente. É a que se propõe essa linha de atuação para a Petrobras dentro do programa, tá? Então, a gente considera que todos os projetos, eles têm que apresentar esse indicador de número de espécies protegidas, número de espécies e ou ecossistemas protegidos, estudados, monitorados, né? Tem um detalhamento maior no regulamento. Então, esses dois indicadores, para as linhas de atuação ambientais, todos os indicadores são obrigatórios, então é importante que vocês façam a previsão dentro da elaboração desses indicadores, tá? Isso vai servir tanto para projetos que trabalham com foco em espécies específicas, né, para sua proteção, por exemplo, né, o projeto Baleia Jubarte, o Meros do Brasil, que a gente tem uma espécie bandeira, trabalham também com a conservação de ecossistemas, mas que tem uma espécie que vai ser fortemente acompanhada. Então, serve para esses projetos, mas serve também para os projetos que monitoram ou fazem levantamento de populações de espécies de uma determinada região, né, de uma ilha, de um costão rochoso. Então, esses projetos que trabalham com essas espécies de forma mais difusa, né, que não tem o foco, a gente pede que também considerem essas espécies, tá? Na listagem lá, a gente tem uma listagem de espécies e também nesses indicadores, como espécies abrangidas pelos projetos, tá? Alguns projetos não vão conseguir ter essa resposta agora, né? Se você vai fazer um levantamento num determinado local, você pode não ter ela no início do projeto, mas tenha uma previsão desse indicador, porque para a gente vai ser muito importante ter o relato de vocês sobre essas espécies que vocês vão identificar e levantar posteriormente, tá? Quando não houver o foco em espécies, vocês coloquem, por favor, os ecossistemas que vão ser trabalhados. A gente espera também que, ao longo da execução dos projetos ambientais, sejam gerados e disseminados conhecimentos técnicos e científicos, que também seja valorizado o conhecimento tradicional nessas publicações. Então, a gente considera que todos os projetos devem apresentar um número previsto de publicações técnicas voltadas para esse tema, tá? Isso vai incluir artigos, teses, dissertações, apresentações em congressos, livros e outros que a gente lista também nos documentos. E, para além dos obrigatórios, muitas das iniciativas ambientais, elas procuram promover a geração, incremento de renda. Então, como o Edu falou, a gente está falando aqui dos obrigatórios, mas nas orientações que tem no nosso site para preenchimento, a gente tem várias sugestões de indicadores. E vocês, provavelmente, elaborando com a teoria da mudança, vão identificar vários indicadores que não necessariamente estão na dimensão social, mas que vão trabalhar com equidade racial, que vão trabalhar com geração de renda, enfim. É importante isso e vai tornar o projeto de vocês mais robusto até para a própria seleção e é importante para o acompanhamento. Então, a gente sugere que vocês ampliem e, de fato, tragam indicadores para todas as dimensões que o projeto for trabalhar. É importante também dizer que nessa seleção que a gente está aberta agora, do Programa Petrobras Socioambiental, para todas as linhas de atuação, a gente tem resultados esperados específicos. Então, considerem esses resultados, por mais que eles tenham que ser ajustados para a realidade da sua iniciativa, né? O texto ou a forma como isso vai ser trabalhada, mas tenham atenção para esses resultados esperados específicos, para os quais, como o Eduardo falou, vocês vão ter que identificar indicadores para o seu acompanhamento, tá bom? Pode passar, por favor. E, em relação a florestas, os indicadores obrigatórios, o primeiro deles fala da questão da quantificação de carbono, porque a gente entende que todos os projetos nessa linha vão contribuir para a mitigação da mudança do clima. Então, eles devem prever essa quantificação. Extrapolando um pouquinho aqui a questão dos indicadores, para que vocês consigam até medir isso, o ideal é que o projeto tenha uma previsão de uma equipe ou de uma pessoa especializada que consiga, né, fazer essa avaliação, que consiga, inclusive, pensar no próprio planejamento, né? Então, o ideal é que tenha alguém capacitado no projeto ou contratado, né, ao longo do projeto, que consiga fazer esse acompanhamento, inclusive essa medição, essa quantificação do carbono, tá? Em geral, a Petrobras pede ao final de cada ano essa quantificação de carbono do que foi realizado pelo projeto naquele período, tá? No período anterior a isso. Então, todo ano a gente utiliza essas informações nos nossos reportes, junto com todos os outros resultados do programa Petrobras Socioambiental. Então, tenha uma previsão de profissional que possa olhar para isso, pode ser uma consultoria.
mas tenham um olhar para essa questão da quantificação de carbono, porque isso vai ser requisitado. Os projetos também devem detalhar a extensão da área em hectares que vai ser trabalhada, tá? Os projetos, é muito importante que vocês considerem o georreferenciamento dessas áreas, pessoal. Então, que tenha previsão de recursos para isso, se essas áreas ainda não forem georreferenciadas, mas que tenha previsão de recursos de profissionais, de software, enfim, que tenha essa previsão, porque vai ser muito importante para o próprio acompanhamento do projeto. E, por fim, assim como na linha de oceano, a gente espera que ao longo da execução dessas iniciativas, a gente tenha também a geração de conhecimentos técnicos, então está aqui também um indicador obrigatório de publicações técnicas. Para fechar, para além dos indicadores obrigatórios, falando aqui de florestas, a gente incentiva que tenha uma atuação sistêmica pelos projetos da atuação naquela floresta, naquele território. Então, que vocês trabalhem com ações relacionadas com a biodiversidade daquela região, né? Com ações. Então, se houver que estejam previstos como indicadores as ações que vocês forem realizar de monitoramento de fauna, de reintrodução de espécies, se houver corredores ecológicos que vão beneficiar determinadas espécies com algum grau de ameaça, que isso tudo seja retratado no projeto, tá? E enfatizar que é importante essa abordagem mais holística das iniciativas. E assim como na linha de oceano, em florestas, a gente sabe que muitos projetos trabalham com os produtos da sociobiodiversidade, né? Trabalham com a bioeconomia, então que tem esse olhar também para medição ali de resultados e que tem indicadores relacionados à geração ou incremento de renda ou aumento das oportunidades profissionais realizadas no projeto. É isso. A gente encerra aqui, então, essa parte mais conceitual de aplicação no programa Petrobras Socioambiental, né, nessa seleção, e a gente passa agora para os nossos dois parceiros. Primeiro aqui vai ser o Fabiano, que vai passar pelo sistema junto com vocês, para vocês acompanharem onde estão essas informações que a gente está passando. E depois a Cláudia vai falar da experiência prática dela no projeto, tá bom? Obrigada, passo para o Fabiano. Stênio. Então tá bom, gente. Boa tarde a todos e a todas. Sou o Fabiano do Bússola, faço a parte de treinamento aqui do sistema, né? E hoje a gente se encontra novamente para eu mostrar no sistema como vocês vão preencher essas informações. Eu sou, só para me descrever, né? Eu sou Fabiano, sou branco, homem, tenho olhos castanhos, tenho cabelo preto bem curtinho assim, tipo máquina, uma máquina 4, e eu tô usando hoje uma camiseta azul escuro aqui. Bom, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, para a gente ir para o sistema e eu mostrar para vocês realmente no sistema como é que vocês vão acessar aqui o sistema, né? Então, como é que vocês vão preencher as informações e tudo mais aqui dentro do sistema, tá bom? Estão conseguindo visualizar aí a tela? Tá bom? Então, obrigado, Cláudia, obrigado pelo retorno. Bom, gente, então essa daqui é a tela do sistema, vocês já devem conhecer essa tela, né? Vocês já preencheram, né? Estão preenchendo o projeto de vocês ali, como a gente já falou nos encontros anteriores. Então, para eu continuar preenchendo a tela do meu projeto, eu vou clicar aqui em editar, no canto superior direito, e aqui eu consigo acessar a tela onde eu vou inserir as informações do projeto, né? Então, o nosso foco hoje vai ser especificamente para TDM. Então, antes da gente ir ali para as ações, né, como o Eduardo já falou, só lembrando vocês que aqui no resumo, né, dentro da página de resumo, embaixo aqui do resumo do projeto, nós temos aqui o campo do objetivo geral, tá? Então, não esqueçam de preencher ali o objetivo geral do projeto de vocês, né? Então, lógico, vocês vão detalhar o objetivo geral do projeto de vocês, e lembrando que todos os campos dentro dos sistemas, né, que são obrigatórios, eles têm esse asterisco vermelho aqui, né, só para lembrar vocês, ou seja, são campos que precisam ser preenchidos, e dependendo do campo que você estiver preenchendo também, tem uma limitação aqui de caracteres, né, então o campo do objetivo geral aqui, ó, ele tem uma limitação de 2.000 caracteres, né, eu já escrevi aqui, né, já coloquei 70 caracteres, então se você tiver um objetivo, né, geral muito extenso, você vai precisar resumir para que ele caiba aqui dentro do campo. E novamente, né, não esqueçam sempre de clicar no botão salvar depois que vocês fizerem o preenchimento. Depois que você fez o objetivo geral, aí sim a gente vai acessar aqui no menu da esquerda as ações, que é onde a gente vai acessar a TDM.
Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer, né, depois que vocês acessaram aqui as ações, é definir o impacto, né? Qual vai ser o impacto do projeto de vocês. Logicamente, eu não vou entrar em detalhes sobre cada coisa, né? Porque o Eduardo já explicou ali para vocês, né? Já trouxe exemplos de como fazer esse preenchimento. Mas aqui, então, a gente vai ter o impacto. Dentro do impacto, vocês vão escolher aqui as linhas, né? Educação, desenvolvimento, oceano e floresta. Você vai marcar uma, tá? Então, você só pode marcar um impacto aqui para dentro. Então, você vai selecionar aquele impacto, né? Que seria o principal ali do projeto de você. E é só clicar em salvar e pronto, ó, fizemos o preenchimento aqui do impacto. E depois que eu defino aqui o impacto, eu vou poder registrar aqui o meu resultado. O botão do resultado ele só vai abrir depois que vocês selecionarem aqui o impacto. Se por acaso você selecionar o impacto errado, você pode, lógico, clicar para trocar o impacto ali, não tem nenhum problema caso você faça isso. Agora que eu defini o impacto, eu vou definir o resultado aqui do meu projeto. Lembrando que o resultado, né, ele tem as ações e tem os indicadores, tá? Então, o resultado, ele vai ter sempre, né, pelo menos uma ação e pelo menos um indicador. Para a gente cadastrar o resultado, então, eu vou clicar no botão verde e aqui eu vou digitar o meu resultado. Eu já fiz até uma colinha aqui do lado, né? Eu só vou copiar e colar. Então, eu coloco o meu resultado aqui. Notem também que aqui eu tenho uma limitação de caracteres, tá? Isso é importante. Então, né, se tiver um texto muito longo, você vai precisar resumir esse texto. E aqui na parte de baixo nós temos a ODS, né? Então, esse resultado que você está classificando aqui, que você colocou, ele está ligado a qual ODS. Então, você pode selecionar aqui a ODS. No meu caso aqui, né, para esse resultado é educação, mas se tivesse mais, eu poderia ir selecionando aqui, ó. Então, posso ter todas as ODSs ali, se compreender ali nesse resultado, tá? Para eu tirar a ODS, é só eu clicar em cima de novo, que ele deseleciona, digamos assim, a ODS, tá bom? Então, é só você clicar para selecionar e depois você vai adicionar. Aí sim, ó, você vai ter aqui o resultado, né? E você, dentro do resultado, você vai ter as ações e os indicadores. Para eu fazer o cadastro das ações, eu vou clicar aqui no botão mais ação, e aqui sim eu consigo fazer o cadastramento da minha ação, tá? Então ele já pegou aqui em cima o resultado, né? Esse resultado aqui foi que a gente preencheu ali, e aqui eu vou fazer o preenchimento. Note que todos os campos aqui, eles têm limitação de caracteres, né? Então vocês precisam se atentar a isso. Então eu vou colocar ali o resultado, vou colocar também a descrição desse resultado, né? Posso colocar também ali os meios de verificação. Deixa eu colocar aqui o meio de verificação. E também vou colocar o público aqui da minha ação, né? Ó, então, eu coloquei a ação, depois coloquei a descrição, meio de verificação e o público. E aqui na parte de baixo eu vou ter os produtos, né? Então, aqui é onde eu vou cadastrar esses produtos. Então, eu vou cadastrar um produto aqui, de exemplo. Ó, só adicionar o produto. E se por acaso houverem mais produtos para essa ação que vocês estão cadastrando, é só clicar em adicionar produto. E aí você pode adicionar, né, os produtos, né, todos os produtos que competem a essa ação. Para remover um produto, é só clicar no ícone da lixeira. Então, é bem tranquilo ali fazer o preenchimento. E na parte de baixo nós temos aqui, né, para vocês indicarem, né, em quais meses, né, essa ação vai ocorrer, ou seja, quando vocês vão fazer a entrega dessa ação, né, quando vocês vão fazer ali a prestação de contas para a Petrobras, quando que vocês, né, pretendem fazer essa entrega, tá? Ele vai pegar aqui, ó, se a gente notar, ele está pegando a data inicial e final do projeto. Tá? Essa data inicial e final do projeto a gente colocou nos dados básicos, né? Quem participou do treinamento lá anterior que a gente fez, né? Eu ensinei a preencher os dados básicos. Então, ele está pegando a data inicial, ou seja, o mês inicial e o mês final, de acordo com a data de realização do projeto. Então, no caso ali, vocês vão definir, e onde vocês marcarem no mês ali, significa que é o mês que vocês planejam fazer essa entrega, né, desse indicador, digamos assim, dessa ação, tá? Logicamente, aqui a gente só está planejando uma entrega para a gente fazer, né? Pode acontecer de repente, lá quando você estiver registrando, se a proposta for selecionada, você, né, fazer um registro fora ali do planejamento, não tem nenhum problema. Mas aqui você está planejando, que digamos aqui no mês de março, eu tenho as entregas para fazer aqui em 2025, entrega para fazer em 2026, entrega para fazer em 2027, e também aqui em
agosto, né, eu tenho as entregas nos determinados anos, tá? Logicamente, você poderia marcar todos os meses, né? Aí você só clicar ali que você faz ali a sua entrega. Mas geralmente os projetos eles fazem a entrega no fim do período ali de realização desses projetos ali para prestação de contas. Se depois que você fez o preenchimento, é só você clicar em adicionar, aí vai ficar registrado aqui, ó, a ação que você registrou, juntamente aqui marcando as entregas, ó. Então aqui tem todas as entregas, né? O período de realização do meu projeto, tá bom? Lembrando que todos esses quadradinhos que estão pintados aqui, que são os azuis, foi aqueles que a gente definiu onde a gente ia fazer essas entregas nessa realização das ações. Se por acaso você precisar editar alguma informação, eu botei o tempo errado aqui, eu preciso trocar, é só você clicar em cima da ação e aí ele volta para aquela tela onde você pode fazer a alteração da ação ou até de repente excluir, né, se você não colocou a ação errada e tudo mais, tá bom? Então é aqui que a gente faz o registro das ações. Logicamente, o projeto de vocês podem ter mais ações, né? Então é só clicar no botão de ação, que ele adiciona mais uma ação aqui dentro. E também vocês vão cadastrar os indicadores, né? Então os indicadores é só eu clicar em mais indicador. E aqui eu faço o preenchimento do meu indicador. Então aqui eu vou colocar, nesse exemplo aqui, o indicador que eu estou buscando. Vou colocar também a descrição. E eu posso também colocar a meta, ó. Então, aqui na parte de baixo fica a meta, né? Então, vocês podem definir aqui uma meta geral, né? Digamos, eu tenho uma meta de 100, né? Mas eu não coloquei aqui, né? Quando que eu vou fazer as entregas, né? Então, aqui na parte de baixo, vocês podem marcar quando vocês querem fazer essas entregas. Ou, se de repente você não tiver entregas, você pode deixar sempre, né? Sem meta estabelecida. Aí você está dizendo que você não tem uma meta realmente, né? Mas você vai, de acordo com o andamento do projeto, você vai fazendo, né, aquele indicador de acordo com o andamento do projeto, tá? Você pode tanto escolher colocar uma meta geral, né, para você bater aquela meta, né, para você alcançar aquela meta. Você pode resolver colocar essa meta, eu pretendo bater essa meta até o final do projeto, então eu quero chegar ali nas 100 unidades até o final do projeto. Ou você pode pegar essa meta e ir diluindo conforme a entrega do projeto, né? Então, digamos no primeiro ano ali em dezembro, eu quero fazer 33, no outro ano lá, né, em dezembro eu quero fazer 66 e no outro ano, desculpa, aqui eu quero fazer 33 também e no outro ano eu quero fazer 34 para fechar os 100 aqui de meta, né? Então você pode fazer dessa forma também. Lógico, você poderia diluir por mês aqui, né? Então fica de acordo, né, com o que vocês planejam aí para fazer essas entregas do projeto de vocês, tá bom? E como eu falei, né, vocês podem definir aqui uma meta e não necessariamente o mês que você marcou, que é onde você está dizendo que você vai entregar aquele indicador, você pode ter meta, né? Você pode deixar a meta zerada também sem nenhum problema. Aí, quanto você conseguiu fazer dentro daquele período, aí você coloca ali o registro daquele período. Não precisa definir uma meta, né, só porque você marcou que vai fazer uma entrega naquele determinado mês, tá bom? Então, aqui vocês podem definir aí as metas, ou se não tiver, você pode deixar sem meta também. E depois é só você adicionar. Então aqui eu vou definir só sem meta e eu vou marcar aqui que de repente eu vou fazer, né, uma entrega lá em dezembro e no outro ano também eu vou fazer uma entrega e no último ano ali eu também vou fazer uma entrega, ó. Só para vocês verem como é que vai aparecer. Ó, então aqui está o meu indicador. Dentro do indicador aqui eu não defini nenhuma meta, por isso que ele está só com tracinho. E aqui, né, assim como as ações, aqui onde tem os quadradinhos azuis, digamos assim, é onde teriam essas entregas, né, desses indicadores, tá? Lembrando que esses indicadores, eles estão diretamente ligados às ações. Então, vocês vão, na realização da ação, é que vocês vão definir os indicadores, tá? Por isso que é importante, né, os indicadores estarem conversando com as ações que vocês têm aqui na parte de cima. E, logicamente, vocês podem ter mais indicadores também aqui em cada uma das ações, tá? Então, é esse registro que vocês fazem aqui dentro do sistema. E pode ter também, com certeza vai ter, do projeto de vocês tem mais de um resultado, né? Então, a gente cadastrou um resultado aqui, com uma ação e um indicador, mas de repente o projeto de vocês tem mais um resultado, então vocês podem clicar aqui em mais resultado, e aí vocês vão cadastrar o segundo resultado. Vou colocar aqui como exemplo capacitação, seleciono ali a ODS, que tem a ver com esse resultado, clico adicionar, e olha só, aí eu vou ter as ações e os indicadores agora desse segundo resultado, por isso que voltou a ficar zerado aqui as ações, porque eu vou ter agora ações específicas e indicadores específicos para esse resultado.
Se eu quiser ver o resultado anterior, é só eu clicar aqui em cima. Quando eu clico no resultado 1, aí eu vejo as ações e os indicadores que eu coloquei para o resultado 1. Para o resultado 2, eu preciso cadastrar as ações e também os indicadores, tá? Então, o registro aqui, como eu falei para vocês, é bem simples, né? Não tem segredo, é só o preenchimento mesmo. Se vocês só precisam se atentar, como eu falei, aqui ao tamanho, né, do campo, ali a quantidade de caracteres que vocês precisam colocar. Então, esse é um campo muito importante. Então, se você está vendo que não vai caber ali o texto que você já tem, diminui ali o tamanho para o texto caber. E também marcar aqui as entregas que vocês vão fazer, tá? Então, em si, é importante ali que vocês marquem essas entregas. E depois é só adicionar, ó, apareceu ali. E eu vou adicionar também os indicadores. Já vou aproveitar aqui e cadastrar o indicador também dessa ação. Coloco a descrição. Aqui eu vou colocar uma meta, né? Vou colocar como exemplo ali 1000 de meta e digamos que essa meta eu tenho até o último mês do projeto ali para eu realizar. Logicamente aqui é só um exemplo, né? Como o Eduardo falou, ele falou certinho ali para vocês, tá? É só um exemplo que eu estou fazendo só para mostrar para vocês, ó. Então aqui eu defini o indicador e quando eu coloco a meta apareceu aqui. E se o projeto de vocês for selecionado, né? Na hora que vocês forem registrar, que vai ser a outra parte, aí vocês vão poder acompanhar quantos por cento dessa meta vocês estão cumprindo aqui dentro dos indicadores. Além dos indicadores aqui que a gente tem e também das ações, aqui na parte de baixo a gente tem produtos de comunicação e também contrapartidas, tá? Então aqui é onde vocês vão registrar esses produtos de comunicação e contrapartidas. E produto de comunicação e contrapartida não está relacionado ao resultado aqui, diferente das ações e dos indicadores, tá? Eles são coisas separadas aqui, né? Tanto é que até eu mudei aqui, ó, de 1 para 2, e o produto de comunicação ele não sofre alteração nenhuma, tá? Porque eles estão separados ali do resultado. Produto de comunicação também não tem segredo, é só você clicar para adicionar um produto, e é só preencher ali os campos, né? O produto que é. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Então, digamos que é uma placa externa, com uma descrição ali. Também coloco aqui o público e também coloco, né, o objetivo desse produto. E, novamente, aqui eu posso colocar a meta, né? Tem aqui os tipos de metas diferentes também, numérico, decimal e monetário. Você pode definir também sem meta, como eu falei. Então, a configuração aqui não tem segredo, tá? Então, digamos, eu tenho uma meta aqui, eu vou fazer uma entrega lá no meio do ano de 2025, vou fazer uma entrega aqui e eu planejo fazer uma entrega lá em 2026. Então, vocês podem ir definindo aqui também as metas, e isso também aparece aqui, ó, nos produtos de comunicação. Se houverem mais produtos de comunicação, é só clicar em adicionar, e se houverem contrapartidas também, né, é só vocês clicarem e adicionar, então não tem segredo também o preenchimento. Só vou fazer um preenchimento aqui para vocês verem como é feito o preenchimento. Mas se você já fez o preenchimento ali das ações, não vai ter segredo, né? Basicamente a configuração é a mesma, tá bom? Aqui eu vou definir sem meta para vocês verem e é só eu clicar em adicionar, ó. Quando eu não coloco, né, quando eu não defino nenhum mês, ó, ele fica tudo sem nada marcado aqui, né? Ou seja, eu não defini nenhuma entrega na realização do meu projeto para esse produto, ou essa ação aqui. Por isso que é importante vocês definirem ali, né, pelo menos, né, uma entrega, né, dentro de um período, né? Se o projeto de vocês vai ser quadrimestral, prestação de contas, semestral, etc., é importante vocês definirem ali a meta. E para definir ali, né, a entrega, digamos assim, é só você marcar aqui nos quadradinhos, né, quando você vai fazer a entrega, que daí ele fica aqui na outra cor para vocês conseguirem se localizar aqui dentro do sistema, tá? Essa página, como vocês viram, ela salva automaticamente, né? Então eu posso ir preenchendo aqui, ela já vai salvando. E se precisar editar alguma informação, é só eu clicar em cima que eu consigo fazer qualquer alteração, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido, né, sanar as dúvidas de vocês também. E agora eu vou passar para a Cláudia, né? A Cláudia vai estar agora ajudando vocês aí, referente, né, à experiência dela. É com você, Cláudia. Obrigada, Fabiana. Está comigo ainda, Estênio?
Oi, pronto, agora eu estou aqui. Boa tarde, gente, eu sou Cláudia França, obrigada aí, Fabiano, e obrigada, Eduardo, e toda a equipe da Petrobras pelo convite para a participação. O Eduardo nos convidou aqui para participar, porque nós da Agência do Bem, né, participamos do edital de 2021, fomos uma das instituições selecionadas, né, e a Agência do Bem, ela tem como seu grande propósito promover a educação cidadã de crianças e jovens por meio do ensino de música. Nós somos uma instituição que existe há 18 anos, né, e o nosso principal projeto são as escolas de música e cidadania, que é esse projeto que é apoiado através do edital socioambiental que nós ganhamos aqui na Petrobras. Se puder passar o próximo slide. Isso é um pouco para vocês entenderem o tamanho do projeto, né? Nós temos hoje 27 polos no Brasil e um polo em Portugal, né? Começamos já a nossa internacionalização, atendemos cerca de 2.000 alunos por ano, né? Nesses 27 polos, e só no Rio de Janeiro nós temos 21 polos, dos quais 8 são patrocinados diretamente pela Petrobras. Uma outra atuação nossa, no próximo slide, né, que faz parte da nossa metodologia, é exatamente a formação de grupos musicais. Então, no momento, nós temos 2 grupos musicais, são 2 orquestras que trabalham com instrumentos de orquestras sinfônicas, a Orquestra Nova Sinfonia, que já tem 13 anos de existência, e a Orquestra Jovem da Guanabara, a nossa pequena menina dos olhos, né, que tem apenas 1 ano e meio de existência. E a gente fala na brincadeira que tem a menina dos olhos, porque a gente tem crianças bem jovens, de 8, 9 anos de idade, que já fazem parte dessa orquestra sinfônica. E essas orquestras se apresentam regularmente, né, e fazem parte da metodologia do projeto, né. Eu vou pedir ao Eduardo, ou a quem está operando, para colocar o quadro síntese da nossa teoria de mudança, que levou a gente a trabalhar com a Petrobras. Por que eu estou colocando esse quadro, e o Eduardo elaborou junto com a gente, né, que tem a ver com o que a gente preencheu lá no Bússola, quando a gente estava se candidatando no edital. Quando você olha esse quadro, você consegue ter um resumo, na nossa opinião, bastante claro do que a gente faz, né? E a pergunta que nos foi feita para estar aqui conversando com vocês foi: como foi essa elaboração? No que isso contribuiu para a nossa visão? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é mais importante a gente salientar, que já foi falado pela Amanda e um pouco pelo Eduardo, é o seguinte: a primeira coisa que a gente teve que fazer foi sair do nosso ponto de vista do que a gente fazia, do que a gente sabia fazer, para o que a gente realmente quer mudar, né? Essa é uma primeira visão que esse processo reflexivo para fazer a aplicação nos obrigou a fazer. Tá? Então, imagine, nós somos uma organização que já trabalhava há 16 anos, que já tinha esse projeto bem estabelecido em vários polos aqui no Rio de Janeiro, em alguns polos até fora do Rio de Janeiro, e a gente já tinha construído toda uma metodologia de atuação, inclusive com um sistema de monitoramento à distância, que a gente utiliza até hoje, e essa reflexão, né, esse momento de elaboração desse quadro, e na verdade de todo o projeto, né, fez com que a gente tivesse que retornar a uma pergunta inicial. Por quê? Por que estamos implementando os polos das escolas de música e cidadania, né? Então, voltamos àquele nosso propósito inicial que a gente colocou aqui. Qual é o nosso propósito? É promover a formação cidadã através da música e do ensino orquestral, né? Então, veja que quando a gente consegue olhar para esse objetivo com clareza, a gente consegue perceber a partir daí o que a gente tem que fazer, que a gente pode até já estar fazendo, né? Mas o que a gente tem que fazer para realmente alcançar esse objetivo geral. Uma dica, assim, que
para a gente foi muito útil é pensar nessa questão do objetivo geral como um problema. Né? Qual é aquele problema concretamente que, na medida em que a gente implemente as ações do nosso projeto, a gente realmente vai estar contribuindo ou para que ele se resolva, ou para que ele se reduza, qualquer consequência que a gente vai conseguir alcançar a partir da implementação dessas ações. Né? Isso é muito importante, pode parecer simples, mas talvez seja uma das coisas mais complexas desse processo, porque você sai do ponto de vista do que eu sei fazer para o ponto de vista do que eu preciso fazer. Né? Então, isso muda bastante a forma como a gente se organiza. Tá? E aí, a partir disso, a partir desse olhar do objetivo geral, é que a gente foi olhando também para o que a gente fazia e se esses resultados que a gente tinha alcançado estavam realmente contribuindo para esse objetivo geral. Então, se vocês olharem, é bastante simples. Nós temos apenas 3 grandes resultados que vão dar origem a todas as outras etapas, a todos os produtos e ações, né, que a gente precisa executar, implementar, para que esses resultados sejam alcançados. Então, democratização do acesso de crianças e jovens de comunidades de baixa renda à formação musical e cidadã, formação profissional de jovens de baixa renda no ramo artístico, difusão da arte e da cultura. Então, esses 3 grandes resultados, eles, se alcançados, vão conseguir promover a formação cidadã, a formação orquestral, a conscientização sobre direitos humanos, protagonismo de pessoas e profissionalização de jovens. Né? Então, essa leitura é sempre uma leitura permanente que a gente fez em diversas etapas da nossa elaboração do projeto, que era a ir e voltar. Eu sempre falo, quando a gente fala do planejamento aqui, que e esse instrumento, né, esse gráfico da teoria da mudança, ele é um instrumento que ajuda no nosso planejamento, ele sintetiza o nosso planejamento, que a gente sempre faz esse exercício. A gente vai para frente e volta para trás. A gente vai para frente e volta para trás. Para quê? Para ver se os resultados que eu estou dizendo que eu vou alcançar realmente vão ajudar a gente a alcançar nosso objetivo geral. Né? A gente faz um casamento. E daí a gente consegue caminhar com mais facilidade para as ações e os produtos que a gente quer realizar. Então, vejam, como é que eu democratizo o acesso? Eu realizo aulas de música, eu realizo as aulas de teoria musical, eu realizo as aulas de cidadania. Então, é um projeto de educação cujas ações estão relacionadas a processos educativos, né? E aí é mais evidente, né, os produtos que a gente consegue realizar. Então, as turmas que são formadas, né, tanto em teoria musical quanto em cidadania, ali está repetido cidadania, mas é teoria de música, teoria musical, teoria prática musical e aulas de cidadania. Eu consigo trazer uma coisa fundamental da nossa metodologia, que são as saídas pedagógicas, porque elas fazem parte dessa formação cidadã, né? Então, as ações e os produtos, eles acabam traduzindo esse desenho metodológico que a gente fez para alcançar esse resultado da democratização. Novamente, olhando para as ações e produtos, você vê os conjuntos musicais que a gente se propõe a realizar ao final. Assim, a nossa metodologia, ela tem um componente muito consistente de que as próprias crianças, adolescentes e jovens dos nossos polos de ensino, desses 28 polos que vocês viram, é que formam os nossos grupos musicais. Os nossos grupos musicais não são formados por profissionais. Embora a gente tenha alguns alunos já avançados, todos esses alunos são alunos dos nossos polos, ainda que alunos avançados dos nossos polos. Então, faz parte da nossa estratégia de formação profissional, de alcançar esse resultado de formação profissional, exatamente ter um conjunto de grupos musicais que se traduzem nessa semi-profissionalização que a gente fala, né? A nossa intenção primordial é promover a formação cidadã, mas a gente percebe que, tendo os grupos musicais, a gente também consegue alcançar a formação
profissional. Então, é um casamento que está feito aí entre ações, produtos e resultados para chegar na questão do nosso objetivo geral. E, finalmente, né, a difusão da arte e da cultura. Dentro da nossa metodologia, há um pressuposto de que, além das apresentações desses grupos musicais, né, a realização dos recitais comunitários. Então, os próprios polos se apresentam dentro dos seus territórios. Eles se apresentam em escolas, eles se apresentam no próprio polo, às vezes eles vão para a igreja, mas isso necessariamente é feito a cada semestre, né? A gente tem pelo menos um recital a cada semestre, de forma que eles possam apresentar para os territórios, para essas comunidades onde eles estão inseridos, aquilo que eles aprenderam, seja nas aulas de música, na teoria, na prática, sejam nas aulas de cidadania, nas oficinas criativas de cidadania, sejam nas saídas pedagógicas, aquilo que eles puderam viver e vivenciar. Então, esse quadro, né, ele resume com clareza aquilo que a gente está fazendo dentro do nosso projeto. Algumas coisas que foram importantes quando a gente estava fazendo esse quadro. Primeiro, é fazer quebrar esses processos de uma maneira sistemática. Então, isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, se eu tenho um objetivo, eu vou caminhando com os resultados, produtos e ações. Esse resultado, esse produtos e ações, eu alcanço o meu objetivo? Opa, não falei nada da questão profissionalizante que está ali no meu objetivo geral. Então, a gente traz um novo resultado. Esse novo resultado, quais as ações e que produtos? Com esse conjunto, eu consigo chegar a tudo que está no meu objetivo geral? Não, estou achando que está faltando alguma coisa para a difusão da arte e da cultura. E, novamente, você faz esse caminho de ir até a frente e voltar, para ver se com esse conjunto a gente realmente está chegando ao nosso objetivo. Tá? Não foi um exercício automático e fácil, né? A gente teve que repetir essa caminhada algumas vezes, mas no fim é um exercício que você fazendo algumas vezes, ele vai se tornando cada vez mais fácil, porque é uma lógica de raciocínio que você vai desenvolvendo na medida em que você vai executando. Então, a minha dica é façam e repitam. Né? Façam esse caminho para frente e para trás várias vezes, e vocês vão conseguir fazer essa síntese que está traduzida no quadro. Outra coisa muito, muito, muito importante é que depois que você faz esse exercício, que você tem esse quadro, ele facilita muito o processo de comunicação, né? Você consegue construir, inclusive, excelentes narrativas em cima desse simples quadro que você está vendo. Você vai ter facilidade para preencher tudo que o Fabiano acabou de falar ali no Bússola. Por quê? Porque está diretamente relacionado o resultado com a ação, com os produtos. E aí, os produtos versus os indicadores, né? Então, você ganha uma facilidade de preenchimento, depois que você faz esse exercício de construção da lógica, você ganha uma facilidade de comunicação, porque você traduz num quadro só, você sintetiza tudo que o seu projeto vai fazer, você desenvolve uma narrativa muito potente, muito importante, que é sintética, é muito difícil às vezes a gente conseguir sintetizar tudo que a gente faz, então eu acredito que muitos de vocês podem ter muito mais experiência até do que a gente, mas a gente já acumulava uma experiência de 16 anos de atuação com as escolas de música e cidadania, então a gente tinha muitas histórias para contar, muito o que falar do nosso projeto, uma metodologia muito bem desenvolvida, e com isso a gente ganhou uma capacidade, um poder de síntese que foi muito importante para a gente. Né? A outra etapa que foi importante no preenchimento do Bússola, por exemplo, voltar para esse instrumento, era sempre a possibilidade de fazer checagens e ir corrigindo. Então, a gente cometeu alguns erros que o pessoal da Petrobras nem viu, porque a gente conseguiu corrigir a tempo, mas da gente colocar, por exemplo, determinados indicadores que não tinham a ver com os resultados e as ações às quais a gente estava se propondo. E quando a gente ia checar a lógica, a gente percebia, não, esse indicador aqui tem mais a ver com essa ação aqui.
Outra coisa que a gente aprendeu, e aí também foi no cruzamento, de depois de fazer esse exercício, ir colocando no sistema, é simplificar. Né? A gente tem uma obrigação de alguns indicadores que a gente precisa colocar, mas às vezes a nossa tendência é querer explicar demais o que a gente está fazendo e colocar muitos indicadores, muitas informações que às vezes não são necessárias para traduzir aquilo que a gente quer falar. Então, se a gente tem um instrumento de síntese e a gente acha que ele é claro o suficiente para traduzir o que a gente está fazendo, tentar seguir esse instrumento na hora em que a gente vai fazer a tradução para o bússola, não tentar criar um monte de indicadores, um monte de ações, e sim tentar fazer uma síntese que ao mesmo tempo consiga traduzir a riqueza do projeto, mas possibilite também o acompanhamento daquilo que a gente está fazendo. Né? É muito importante a gente olhar para esse quadro no sentido do impacto daquilo que a gente quer chegar. Né? Então, esse eu acho que o grande benefício desse raciocínio todo para a gente, claro, além de ter conseguido, né, ser um dos ganhadores do edital, além de ter conseguido ter esse olhar mais claro sobre a nossa própria ação, sobre o nosso objetivo de mudança, né, aonde que a gente queria realmente fazer a nossa intervenção, delimitar isso com clareza e por isso alcançar a objetividade, a gente conseguir olhar um pouco os resultados e o impacto que isso trouxe para a vida dos nossos alunos, para a vida dos nossos músicos e para os territórios em que a gente atua. Então, a gente conseguiu, com esse conjunto de ações e produtos, deixar isso mais claro para nós mesmos, para a nossa equipe e para todos aqueles que estavam envolvidos nesse projeto. É possível para a gente, por exemplo, falar com um parceiro que está lá no campo, lá no território, mostrando com clareza o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo daquele jeito e aonde a gente vai chegar com aquilo. E isso clarifica muito. Da mesma maneira que a gente consegue conversar com um patrocinador como a Petrobras, a gente consegue conversar com uma ONG que está lá no território executando, com um parceiro local, com um apoiador local, mostrando com clareza aonde que a gente vai chegar a partir dessas ações que a gente tem. Uma outra dica também que foi muito importante é que a gente tinha uma metodologia educacional muito bem elaborada e consistente, que apenas se traduziu nessas ações e produtos que a gente tem aí. Então, esses dois exercícios são importantes, né? O exercício da síntese, o exercício de poder trazer sinteticamente esse olhar para o que a gente está fazendo, e também o exercício de manter a coerência entre esse propósito que está aí manifesto e a metodologia, a forma como a gente faz essa ação. Existem muitas maneiras de implementar escolas de música, existem muitas maneiras de se implementar uma escola de música e cidadania, mas a nossa maneira específica da Agência do Bem dos projetos de música e cidadania é essa que está traduzida aí e que tem um conjunto que, além das turmas, além das aulas de música, a gente não se dissocia, por exemplo, teoria, prática e cidadania. Elas precisam todas estar juntas. A gente não dissocia teoria, prática e cidadania com a realização dos grupos musicais. E por isso eles são tão importantes e aparecem no nosso quadro síntese. E a gente não dissocia disso, é a última coisa, da relação direta com a comunidade. Então, ter muito claro, muita clareza também de qual é a nossa metodologia, nos ajuda no momento que a gente faz isso. Acho que é isso a tradução. Pronto. Tá bem, Cláudia, te agradeço demais. Estava te interrompendo aqui só para a gente seguir, porque a gente tem uma etapa aí de resposta de perguntas e a gente não queria ficar sem essa etapa. Mas agradeço demais, acho que foi super interessante a experiência que você trouxe. Acho que essa ideia da construção coletiva, né, que é algo que aquele slide que a Amanda tinha trazido também, daquela parede cheia de papéis e tal, eu acho que é essa a ideia. Quando a gente coloca nesse formato, né, nesse formato visual, a gente consegue entender onde estão os buracos, onde não está funcionando, onde está funcionando, e conjuntamente a gente faz uma discussão coletiva, colaborativamente a gente constrói
essa proposta. Agradeço muito pela experiência de vocês, é um projeto fantástico, é sempre um prazer contar com vocês. E agradeço também aí ao Fabiano. O Fabiano também foi para além do que a gente também queria, no sentido de trazer um pouco de comunicação. A gente vai ter uma live que vai trazer um pouco mais de comunicação, né, contrapartida de comunicação, então fiquem tranquilos que isso vai ser tratado em outra live, mas o Fabiano aqui já conhece tudo do sistema e já acabou engatando a segunda, terceira e já adiantou para a gente. Só fazer uma pequena ressalva na fala do Fabiano, que quando a gente fala do cronograma, com aquelas caixinhas azuis, vocês podem preencher exatamente quando as ações vão estar ocorrendo, tá? E não quando vocês vão estar prestando contas para a gente. Isso é uma diferença pequena para a gente. Aqui o Fabiano também adiantou, no nosso processo de gestão, a gente daí vai demonstrar aonde a gente está, quando vai estar executando, passando essas prestações de contas, né, demonstrando os resultados, mas nesse primeiro momento a gente quer saber quando as ações acontecem. Então, se é uma ação que ocorre no contraturno escolar ao longo do ano todo, vocês podem selecionar todas as caixinhas azuis ao longo do ano. Se é uma ação que ocorre a cada 4 meses, vocês colocam a cada 4 meses. Se pontualmente vai acontecer uma vez no primeiro ano, uma vez no segundo, vocês selecionam ali o mês que é condizente. Então, seguindo aqui com o nosso planejamento, Laíla, pode voltar à apresentação. A gente tem alguns poucos slides antes de entrar na parte de respostas e perguntas, e pode passar já para o próximo. Acho que esse é basicamente um resumo do que a gente já viu. Então, acho que eu já falei, o Fabiano já falou, acho que a gente pode seguir para o seguinte, Laíla, por favor. Aqui a gente tem alguns pontos de atenção, tá, pessoal? Então, ação é diferente de produto, diferente de meio de verificação. Então, sempre pensar isso. A ação é o que a gente quer fazer, o produto é o que ela vai resultar, e o meio de verificação é como que a gente vai avaliar se ela está sendo executada, tá? Evitar ação meio. A gente não falou sobre isso ainda. Ação meio são ações que não são o objetivo final do projeto, não buscam o objetivo final do projeto de uma forma mais incisiva. Um exemplo, né? Algumas instituições colocam a contratação de equipe técnica dentro das ações. A gente não precisa ter isso como uma ação, tá? Isso necessariamente vai ter que ser feito, a compra de materiais vai ter que ser feito, mas a gente não precisa ter isso como ação, porque a gente não quer controlar isso, a gente não quer burocratizar o processo. Então, evita ações meio, pensa nas ações efetivamente que vão estar realizando essas transformações. Obviamente, às vezes a gente tem uma mobilização muito grande que é necessária ser feita numa dada comunidade, e isso é muito relevante, isso pode aparecer como uma ação, ainda que seja um pouco uma ação meio, mas o que for muito básico não precisa estar colocando dentro do projeto de vocês. Cuidado com o excesso de resultados, então tem um olhar para ver se não dá para juntar alguns resultados, está falando muito sobre os mesmos públicos, se o resultado está com poucas ações, então podem ser indícios de que vale a pena juntar aí alguns resultados. Ter esse cuidado de ao menos um indicador para cada resultado, e o indicador sempre com esse caráter de avaliação. Então, vamos ter esse cuidado, porque para a gente é importante a gente conseguir avaliar se isso aconteceu, se a transformação aconteceu ou não. E indicadores que sejam efetivos, né? E essa coisa da construção coletiva, colaborativa que a Cláudia trouxe, a Amanda trouxe, então colocar no quadro, enfim, discutir todo mundo junto, não deixar para uma pessoa elaborar essa proposta, alguém vai ter que colocar no sistema, claro, mas fazer essa discussão coletivamente, a partir do contexto, a partir indo para os objetivos, e assim seguindo para os próximos aspectos. Esses seriam os pontos principais. Acho que vocês já viram, enfim, todo mundo que está aqui já deve ter ciência, mas só relembrando, então, aqui está o link para inscrição, leiam os documentos, a gente tem, além do regulamento, a gente tem um documento de orientações, é super importante que vocês conheçam esse documento, é um pouco do que a gente está trazendo aqui, mas está de uma forma escrita, uma forma mais formal. Realizem o cadastro das instituições de vocês e depois o preenchimento da proposta. Tenham atenção no preenchimento da proposta, não deixem para submeter a proposta na última hora, o sistema ele pode ter alguns bloqueios, caso tenha algumas informações erradas, e em cima da hora vocês não conseguirem resolver essas questões que estão erradas, então é importante que vocês já trabalhem com antecedência e realizem a submissão antes do prazo limite. Prazo limite 29/2 de 24 para não incentivados e 5/2 de 24 para não incentivados e 29/2 para projetos incentivados. Pode passar, Laíla. E aqui só relembrando vocês as trilhas que a gente vai ter de agora em diante. Então, a gente já teve, né, com essa terceira trilha, regulamento da seleção pública e sistema de inscrição,
projetos incentivados e teoria da mudança. A gente tem ainda, nessa semana, metodologia, insumos, equipe e comunicação, e vai ter no começo da semana que vem orçamento e prestação de contas. Essas lives, todas elas estão sendo gravadas, ainda não estão disponíveis, mas nos próximos dias elas já vão começar a ficar disponíveis, elas vão ter sempre um gapzinho de tempo para edição, elas vão ficar no canal da Petrobras. No canal da Petrobras a gente já tem alguns vídeos curtos que dão algumas dicas também, para além das informações que já estão no site da Petrobras a respeito do edital. Laíla, pode seguir. Acho que agora a gente encerra a nossa parte de apresentação. Só de falar que a gente vai responder as dúvidas aqui que são pertinentes, né, a essa temática. Demais dúvidas que não são pertinentes a essas temáticas vão ser endereçadas nas lives correspondentes. E aqui tem os canais, né? Se vocês tiverem dúvidas técnicas, vocês podem mandar por e-mail. Esse é o e-mail que a gente tem, cc-socioambiental2023.2@petrobras.com.br. E se forem dúvidas mais de sistema, a gente tem um chat no sistema, esse íconezinho verde. Eu acho que era isso que a gente tinha para apresentar. Agora a gente vai dar uma olhada em algumas dúvidas que vocês enviaram ao longo aqui da apresentação. A Amanda vai começar lendo algumas perguntas e respondendo algumas questões para vocês. Obrigada, Edu. Bom, pessoal, só para reforçar isso que o Eduardo falou, a gente teve algumas perguntas muito específicas com temas mais distantes da temática de hoje, né, que demandariam um tempo maior para a gente discutir, a gente perderia o tempo de responder o que é mais afim ao que a gente trabalhou hoje. E a maior parte delas vai ser respondida, a gente vai levar para responder na live de orçamento do dia 12 de dezembro. Então, não percam essa live, principalmente quem colocou essas perguntas aqui, porque a gente vai levar para lá, tá bom? Elas não vão ser perdidas. A pergunta 1 do Cristiano, do Instituto Cultural Filho de Aruanda, pergunta se o município de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, vai poder participar. Cristiano, não, eu vou explicar aqui que não existe uma limitação, mas a primeira coisa que você tem que olhar é se a proposta vai conseguir atender aquela abrangência geográfica que está exigida ali naquela oportunidade, tá? Então, a oportunidade, ela já tem ali no regulamento, de forma clara, os municípios que são definidos, mas o projeto também pode atuar nos outros municípios que estão colocados no regulamento como opcionais, ou seja, é interessante para a gente que trabalhe, mas não são obrigatórios, e também as instituições podem trabalhar em outros municípios, tá? Isso não é um impeditivo. Mas quando a gente vai olhar para as propostas, o nível de concentração das ações nos municípios e nas comunidades de interesse ali para aquela oportunidade, que estão lá no anexo 2 do regulamento, isso vai ser uma questão fundamental, importante, que vai ser considerada na etapa da comissão de seleção, que a gente explica lá também como vai ocorrer no item 4.3 do regulamento. Ou seja, os projetos que tiverem os esforços mais focados nesses municípios e comunidades de interesse vão ter uma maior chance de serem selecionados, mas não impede que os projetos atuem em outras localidades, tá? Teve uma pergunta que não teve uma identificação, falando o seguinte, que no município geral, a gente comentou que é para ser sucinto, mas no campo do formulário ele tem 2.000 caracteres, né? Então, isso significa, então, que a gente não precisa usar tudo? Não precisa usar tudo, tá? Realmente tem um número grande, porque pode ter o caso, né? Pode ser o caso do projeto colocar um objetivo geral, mas o Eduardo, essa pergunta deve ter sido até anterior, mas o Eduardo até mostrou uns exemplos de objetivo geral, que normalmente uma frase bem escrita que traga esses elementos, né? Que representem quais são esses resultados, essa transformação esperada pelo projeto, uma frase normalmente já vai ser suficiente para isso, tá? Agora, é importante que vocês observarem que nessa aba a gente tem também a parte de resumo do projeto, então é importante que o resumo traga esses outros elementos, né, que são importantes para que o projeto, para conseguir retratar o que de fato o projeto vai fazer. Mas a gente tem nesse campo objetivo geral, não é necessário usar e pode ser uma coisa mais sucinta. O Ayrton perguntou onde é que se encontra o documento de orientação, com campos e limites de caracteres para inscrição no Bússola. Se vocês colocarem aí na internet Programa Petrobras Socioambiental, vocês vão, logo que se entra nessa página, tem uma
uma chamada para a seleção pública, e ali nesse site, nessa parte do site, tem toda essa documentação, tá? Tem um linkzinho assim, tem regulamento e outros documentos, orientações para preenchimento. Ali tem todo esse detalhamento explicando, mas a parte de número de caracteres, só o próprio sistema vai indicar, tá? Conforme for sendo preenchido, e como o Fabiano mostrou ali, que também deve ter sido depois da sua pergunta, ela vai mostrando ali o número de caracteres no próprio sistema. O Bruno, da Universidade Federal Fluminense, perguntou se ele pode colocar anexos do projeto, contendo plantas, material didático e outros documentos. Sim, é muito interessante que o projeto coloque esses anexos, e você vai colocar, Bruno, na aba sustentabilidade, lá no sistema de inscrição, tá? Você pode anexar esses documentos. Eu passo agora, então, a gente dividiu aqui as perguntas, eu retorno agora para o Eduardo, e já aproveito para me despedir aqui e agradecer a presença de todos, e também aos nossos convidados, Fabiano e Cláudia. Edu, é com você. Obrigado, Amanda. Vou seguir aqui com algumas poucas perguntas que a gente ainda tem. Já vou seguir reclamando da Amanda, porque ela já me deixou com uma pergunta aqui que é da pesada, viu? Como mensurar a melhoria de aprendizado e desenvolvimento socioemocional? Tá fácil, não. Olha, essa pergunta é da Júlia Torres. É complexo, né? A gente avaliar resultados não é simples, e as metodologias são as mais diversas. Quando a gente pensa em projetos de educação, a questão fica ainda mais complexa. Quando a gente pensa em renda, pode ser um pouco mais direto, né? Ainda que tenha muitas coisas que influenciam no aumento de renda de uma dada família, enfim. Não é simples também, mas pensar em desenvolvimento de um ser humano não é trivial. Mas quando a gente pensa, a gente pode separar em dois, né? Assim, são dois indicadores separados, né? Um é de melhoria de aprendizado, o outro é desenvolvimento socioemocional. Aprendizado, a coisa mais óbvia que a gente pensar seria a prova, né? Mas, enfim, não é algo que a gente também entende como o mais desejável para todo e qualquer tipo de processo. Mas para alguns processos, sim. Se a gente está num processo educacional, né? Numa formação com objetivo efetivamente de aquisição de um dado conhecimento, a gente avaliar se aquele conhecimento foi adquirido. É bem simples, direto, e uma prova pode ser suficiente. Existem outras formas de fazer isso também, de dinâmicas em grupo, enfim, de apresentação de trabalhos, mas eu vou para o básico aqui para dizer uma forma, né? Alguns projetos podem trabalhar com questões, com acompanhamento de boletim escolar de crianças, para verificar se efetivamente as atividades do projeto têm resultado na educação formal. É algo que também não é simples, é complexo, porque algumas escolas podem liberar esses boletins, outras não. Progressão automática também pode ter interferência nisso, enfim, tem muitas questões que vão acabar interferindo nisso, mas é uma escolha de vocês, assim, de bate-pronto, que dá para dizer também, assim, indicador não é perfeito, né? O indicador é uma tentativa de se avaliar um resultado. Então, vão ter falhas, qualquer escolha que vocês fizerem vai trazer limitações, mas é importante a gente questionar, buscar, conversar com parceiros, conversar com universidades, enfim, com quem tem know-how, se vocês não têm, para a gente construir indicadores que sejam interessantes, não só para esse projeto, enfim, mas para a avaliação do trabalho de vocês, para a validação do trabalho de vocês, para a vida, né, para a divulgação e tudo mais. Quando a gente pensa em desenvolvimento socioemocional, é ainda mais complexo, né, porque, enfim, são critérios que são difíceis de serem verificados, mas existem metodologias observacionais, metodologias de autoquestionários, né, que o próprio participante responde a respeito das atitudes dele, das ações deles. Então, eu acho que o caminho é um pouco esse, tá? E existe muita coisa escrita sobre isso, muita pedagogia nesse sentido. Pesquisar, e como eu disse, não tem certo e errado nesse lugar. A gente não vai dar o caminho, porque é um caminho que considera muito a realidade de cada um dos projetos. A pergunta seguinte é do Bruno Pierre, da Universidade Federal Fluminense. O detalhamento das ações deve ser preenchido no campo metodologia? Não exatamente. A gente tem um campo metodologia, que é um campo voltado para se preencher informações gerais de metodologia do projeto, tá? O detalhamento da ação é naquele campo que eu acabei mostrando, o Fabiano também mostrou. É um campo que fica logo abaixo do título da ação. Então, você tem o título da ação, o título ele tem um número limitado de caracteres, que é grande, mas é limitado, talvez 500.
e a descrição da metodologia, a descrição da ação, já sobe para 5.000 caracteres, e ali sim você deve descrever a sua ação. Mas às vezes o projeto trabalha com algumas metodologias específicas que norteiam a instituição como um todo, e ali vocês podem, no campo metodologia, trabalhar um pouco mais, trazer essas teorias de uma forma um pouco mais aprofundada, as questões que não são vinculadas totalmente a uma ação. Próxima pergunta, Tom Búzios, qual o critério para aquisição de equipamentos? O critério é que o equipamento seja efetivamente alinhado às ações do projeto, né, que sejam imprescindíveis para a sua execução. Eles vão ter que estar constando no orçamento. A gente acabou não falando nisso, mas aquela última coluna que a gente tinha em insumos, naquela coluna, basicamente, as informações dos insumos vão aparecer no projeto de vocês no orçamento, né, que são os recursos necessários, e na parte de equipe, tem um campo de equipe que vocês vão preencher, quem são os colaboradores que são importantes estarem, na verdade, as funções que são importantes, que serão utilizadas no decorrer da ação. Então, no orçamento, vocês vão estar colocando esses equipamentos, e eles têm que ter um vínculo direto com as ações. E as ações, obviamente, têm um vínculo com o resultado, e o resultado com o objetivo geral. Aqui tem uma outra pergunta do Bruno Pierre, da UF. O cronograma das ações deve marcar apenas a data de entrega ou todos os meses? Então, é isso que eu tinha falado, né? É só aquele ajuste em relação ao que o Fabiano tinha trazido. Coloca todos os campos que são de realização da ação. Então, todo mês que a ação for realizada, você vai preencher ali e vai aparecer azulzinho no sistema. E uma última pergunta aqui do Wallace, da UNB. Qual será o tipo de instrumento firmado entre a Petrobras e as entidades privadas sem fins lucrativos selecionadas e como se dará a prestação de contas? A gente tem 2 instrumentos, basicamente, que a gente trabalha na Petrobras. A gente tem o patrocínio e o convênio. Nesse processo, a gente utiliza os 2 instrumentos a depender da proposta de vocês. Se o projeto de vocês for vinculado ao regulamento não incentivado, ou seja, se ele não fizer uso de incentivo fiscal, se ele for vinculado a qualquer uma daquelas 4 linhas, né, educação, oceano, desenvolvimento econômico sustentável e floresta, as 4 linhas elas estão dentro do regulamento não incentivado. Nesse caso, a gente faz um convênio. O convênio é um instrumento que tem prestação de contas técnica e prestação de contas financeira. As 2 prestações acontecem dentro do nosso sistema, né, do Bússola, e na técnica vocês vão efetivamente demonstrar a realização das ações. Ali que a gente vai estar utilizando aquele campo meio de verificação que vocês preencheram, vão preencher na proposta. Então, é importante deixar bem redondinho esse campo. A prestação de contas financeira, aí é um olhar mais documental para os gastos do projeto, para a movimentação financeira do projeto. Isso acontece em paralelo sempre, a gente vai sempre analisando ao longo dos meses e realizando as liberações das parcelas. Então, lembrando, isso para projetos não incentivados. Projetos incentivados, desculpa, eu falei patrocínio, é convênio, tá? Se eu falei patrocínio, tá errado no anterior. É convênio. Para projetos incentivados, a gente trabalha com patrocínios, e daí sim, essa prestação de contas financeira. A gente faz só a prestação de contas técnica. A prestação de contas financeira de vocês é realizada junto com o Ministério dos Esportes. Então, 2 instrumentos, patrocínios, para projetos não incentivados, com prestação de contas financeiras e técnica com a Petrobras, e convênio para projetos... Não, desculpa, acho que eu viajei de novo. E patrocínio para projetos incentivados com prestação de conta só técnica. Então, convênio, projetos não incentivados, e patrocínio, projetos incentivados. Eu já tô enlouquecendo aqui. Acho que é isso, essa era a última pergunta que a gente tinha. Agradeço a participação de todos, convido para continuarem participando dessas lives. A gente vai deixar esse vídeo gravado, provavelmente na semana que vem, ele vai estar no YouTube da Petrobras, e contamos aí com vocês, com o esforço de vocês, para termos boas propostas nesse processo de seleção. Tchau, tchau, boa tarde.
Bom evento. Obrigada. Bom evento, gente.